Fala galera! Hoje a gente vai falar desses caras aqui, ó, iluminação, luz quente, luz fria, iluminação halogênia, iluminação de LED. E aí, o que é melhor para você aí? O que vai ser mais fácil para você utilizar no seu evento aí, no seu trabalho? A gente vai dar algumas noções básicas aí de iluminação, tanto de alimentação, consumo e resultado final da luz. E eu espero que vocês curtam aí. Ah, e só um detalhe antes de começar esse vídeo, deixar a dica para vocês. Eletricidade está diretamente ligada com iluminação. Então, se você quer trabalhar com iluminação, procure entender de eletricidade. Evite qualquer tipo de acidente. Eletricidade pode causar a morte, ok? Então, se você não tem afinidade com luz, com iluminação e com eletricidade, por favor, procure entender antes, procure saber dos riscos, tá? Se especialize em eletricidade ou procure um profissional da área, tá bom? Beleza? Vamos lá? Pau na máquina! Bom, vamos lá, galera. Para a gente entender um pouco o conceito de iluminação cênica, a gente precisa falar algumas coisas desde o início, tá? Então, a gente tinha, e tem até hoje, mas a gente começou antigamente com esse tipo de luz aqui, que é a luz quente, tá? Então você tem uma lâmpada que ela é alimentada por uma energia muito alta, né? Ela precisa de uma amperagem alta para poder ter uma certa luminosidade. Ela é uma lâmpada de gás e dentro, né, desse bulbo dela de gás tem um filamento onde ocorre o curto-circuito. E esse gás em contato com o curto-circuito, ele gera a luz, tá? Aqui eu deixei ela numa intensidade um pouco mais baixa para vocês terem uma noção disso. Então é uma luz extremamente forte, né? Uma luz extremamente forte. Só que ela precisa de muita energia para poder ser acionada, tá? Então, assim, desde os primórdios, vamos dizer assim, a gente usa esse tipo de luz, tá? E como que a gente controlava esse tipo de luz? A gente não tinha muito recurso, né? A gente partia de alguns princípios aí que a gente precisava de uma energia muito forte. Então a gente tinha que trazer do quadro de energia, né? E quando a gente fala de luz, a gente não fala de um spot só, a gente fala de um conjunto todo, vários spots, né? E a gente às vezes precisava iluminar um palco. Um palco pequeno, a gente usaria aí, sei lá, de 8 a 10 spots para poder iluminar um palco pequeno, né? De 4 a 6 metros mais ou menos. E como que a gente controlava isso? A gente ia desde uma simples botoneira, liga e desliga, fusível aqui, por canal, tá? Então para cada canal a gente tem um liga e desliga, né? Um botão para ligar e desligar e um fusível para evitar qualquer tipo de acidente. Então entrava uma energia muito forte, uma amperagem muito alta, para você ter 12 canais, tá? E para cada canal desse aqui, você trabalhava de 1000 a 2000 watts, né? Então você tinha aqui 20 amperes por canal, tá? Então era simples, botoneira, liga, desliga, tá? Depois de um certo tempo, a gente começou a ter o dimmer, tá? O que é o dimmer? O dimmer é esse potenciômetro aqui, onde você controlava a intensidade da luz, tá? Então você ia de 0 a 100, tá? Essa era a nomenclatura que a gente tinha, de 0 a 100 antigamente. E aqui dimmer, modelo DM2000. Por que 2000? Porque você poderia ligar até 2000 watts, tá? Um fusível de 10 amperes, você entrava com o sinal, né, com a energia, e saía com a energia para outra ponta, ligava seu spot e fazia o controle aqui. Tinha ainda esse botãozinho aqui, flash, né, para você acender ela de forma rápida e soltar, tá? Então você até conseguia fazer alguma brincadeira aqui, joguinho de luz e tal. E aqui a intensidade, tá? Um LEDzinho indicando, né, a intensidade. Depois de um certo tempo a gente também conseguiu trabalhar com esse mesmo dimmer, só que em uma mesa, tá? Uma mesa totalmente analógica, primitiva, né, primária,
mas que tinha alguns tipos de controle. Eu estou dizendo tudo no passado, né? No verbo passado. Só que assim, isso a gente usa até hoje, tá, gente? Depende muito aí da sua necessidade, mas de repente isso aqui pode resolver aí para você, né? Pode ser o suficiente, tendo em conta que você precisa de uma amperagem alta para você poder ligar. Então você tinha aqui 6 canais, o master e a velocidade que você queria que acionasse esses faders à luz. Então era o mesmo esquema aqui. Entrava uma energia alta e ela era distribuída para 6 canais, para cada canal um fusível, né, de segurança, tá? Além disso, você tinha aqui algumas teclas que você poderia memorizar algumas cenas. Você criava a cena aqui e tal, né, como que você queria, tal. E aí você apertando e segurando aqui, você gravava uma cena. Aí você mexia, fazia de novo. Você podia gravar até 4 cenas, tá? Aqui você tinha uma tecla para você travar o que você fez e não mudar, independente de se você mexer no fader ou não. Blackout, tá? Sequência, porque você poderia colocar essas luzes numa sequência de 1 a 6 e aí você gravava uma sequência. E o modo manual aqui, que é, né, você mexendo nos faders, tá? Mais um pouco para frente, a gente tinha um gerenciador de energia que a gente chama, né, de main power, né, de dimmer, tá? Um main power dimmerizado. Então o que acontece aqui? Mesmo sistema, entraria uma energia muito forte, uma amperagem alta, e era distribuída, né, em 3 seções aqui, tá? Então você vê que aqui entra uma energia, aqui entra outra e aqui entra outra. Então era dividido em 3 seções, e essas 3 seções você poderia ligar até 8 canais. Tudo isso de 2.000 watts, tá? Até 2.000 watts. Então você poderia ligar 1.000 watts numa tomada, 1.000 watts na outra, na mesma linha aqui, A, B e C, tá? 1, 2, 3, 4 e A, B e C. Então você tinha um gerenciamento, né, dos seus spots, tá? Esse gerenciamento ele era feito aqui via disjuntores, tá? Então você ligava e desligava os disjuntores aqui e acendia as suas lâmpadas lá, tá? E depois de um certo tempo a gente conseguiu fazer isso via sinal DMX, que aí entrou em ação essas coisinhas lindas aqui do papai, que são as mesas analógicas. Então são controladoras DMX, tá? Então DMX é um protocolo de sinal, né, para você utilizar com iluminação cênica, tá? Então é um tipo de sinal que comanda, né, os seus equipamentos com esse mesmo protocolo, tá? Então no caso aqui a gente tinha um rack, né, dimmerizado, que também tinha DMX nele. Então pelo DMX você consegue controlar. Então vamos fazer um simulado aqui, ó, rapidinho, só para vocês verem. Então eu tenho aqui a intensidade dessa luz, tem a intensidade daquela outra luz ali, tá? Então tudo via DMX. Então você fazia o endereçamento, tá? De cada spot, você fazia o endereçamento em cada um desses faders aqui e você tinha, né, o controle via DMX. Isso permitiu que você usasse apenas um cabo de sinal na sua central e levasse até o rack. Então você não precisava levar 12 vias até a sua central para você ter que fazer o controle da luz, apenas um sinal DMX aqui, ok? Até aí tudo bem? Vocês entenderam bem aí essa questão do DMX? Então aí você tem diferentes, né, modelos de mesas de controladoras DMX. A partir daí o DMX ele começou a ser também utilizado em aparelhos direto, sem que sejam com uma potência alta de iluminação, ou seja, aparelhos de LED. Vamos supor a par LED, um spot par LED
ele é controlado via DMX. Então ele precisa apenas de uma tomada simples, ele não precisa de alta amperagem, tá? Porque o LED não tem alto consumo, né? E você faz o controle dele via DMX. Então você passou a ter essas duas opções de trabalhar, ou com o LED ou com a luz quente, tá? E aí toda aquela parafernália de alta amperagem que foi ficando para trás, a gente passou a utilizar menos isso e passou a utilizar mais as mesas analógicas, tá? E depois de um tempo também vieram as mesas digitais, tá? Mas o conceito básico da iluminação é esse, tá? Você tem duas formas, você pode trabalhar com uma alta amperagem, né? Que é o caso desse aqui, cabos grossos, você tinha que trazer da sua mesa, do seu quadro de luz direto uma amperagem alta, direto para o seu gerenciador e desse gerenciador distribuir para os spots, tá? Essa era uma forma. A outra forma que você tem para utilizar é via DMX, tá? Aí uma amperagem mínima mesmo, você não precisa de muita amperagem, pode ser tomada simples, você pode ligar até 5 spots numa mesma linha, numa mesma tomada, e esses spots de LED não consomem tanto, também são controlados via DMX, tá? Falando especificamente aqui das funções da mesa, tá? E isso vai variar de mesa para mesa, tá? Cada mesa tem a sua estrutura, né, de função, né, de funcionalidade. Então você tem que ficar esperto com a mesa que você vai comprar e se familiarizar com ela, né? Porque cada uma vai ter uma personalidade, tá? É como se fosse um irmão mesmo, cada um vai ter uma personalidade. Mas de forma básica, para você entender, então essa mesa aqui, falando especificamente desse lado aqui, essa mesa aqui ela tem 16 canais, tá? Então ela tem aqui de 1 a 8, e se você virar a página aqui, né, você muda de 9 a 16. Então ela tem 16 canais. Cada canal desse aqui tem uma função, tá? Cada canal tem uma função. Então se você apertar aqui, você vai ter uma intensidade da luz, né? Se você mudar aqui, deixa eu apagar essa luz aqui, que aí vocês vão entender. Essa aqui fica legal, ó. Então vamos lá. Então, cada fader aqui tem uma função, ó. Esse fader aqui tem essa função aqui, ali especificamente no spot de LED, tá? Então ele tem a luz quente, tá? No segundo fader aqui, ó, eu vou abrir o segundo fader, ele tem uma luz fria, tá? Então aqui eu tenho uma fusão da luz quente e da luz fria. Então a luz fria vocês podem ver que é mais azulada e a luz quente mais amarelada, tá? Essa é uma liberdade que o spot de LED nos dá, né? A gente está falando aqui de um LED simples para fazer luz quente ou luz fria, tá? Então a gente não está falando de LED, de par LED com vários LEDs de várias cores, que você pode fazer todas as cores. E você poderia fazer isso nessa mesa de luz. Então aqui só para vocês terem uma ideia, então a gente tem aqui no fader 1 uma função, no fader 2 a gente tem outra função, no fader 3 a gente tem outra função, a função de strobo, né? Não precisa nem direcionar, vocês já estão percebendo aí. Enfim, cada fader desse aqui tem uma função, e isso vai de 1 a 16, tá? É só virar a página aqui, de 1 a 16. Existem mesas que você tem os 16 canais, você não precisa virar página, né? Então você faz de uma vez só. E isso é para cada endereço, tá? Então, né, no caso dessa mesa aqui, eu tenho 8 endereços, tá? Diferentes. Então aqui eu posso selecionar um endereço aqui e fazer um tipo de iluminação. Eu posso selecionar outro endereço que vai ser o outro LED, ó. Fechei aqui o outro LED, eu estou com esse outro LED aqui aberto. Então, ó, aqui eu tenho uma função, né? Ó, deixa eu mostrar aqui na mesa para vocês. Aqui está selecionado aí, ó, piscando. Então eu tenho uma função, na verdade eu não tenho uma, tenho 16 funções nesse banco, tenho mais 16 funções nesse outro banco aqui, tá? Que ele pode, piscando, ele está acionado. Ó, então aqui já é outro spot, vocês podem ver que é o spot de elipse, tá?
Então eu tenho outra função nesse outro aqui que está endereçado o meu rack. Eu tenho outra função, ó. Esse é o meu rack de luz. Então eu tenho dois spots de luz. Eu tenho aqui, ó, a luz aberta, que é o set light, e tem a luz focada, que é o elipse. Então assim, para cada banco desse aqui, eu tenho 16 funções. Então eu tenho 16 funções aqui, 16 aqui, 16 aqui, 16 aqui, até a 8ª posição, tá? E esses endereços, eu posso colocar quantas lâmpadas eu quiser, tá? Posso endereçar 52 lâmpadas no mesmo endereço. Quando eu selecionar aqui o 1, que é o que está aqui, todas as 54 lâmpadas vão funcionar nesse mesmo, né, comando, tá? E de 1 a 16, tá? Esse é o conceito básico dos básicos de luz. Aí você pode gravar cena, você tem uma imensidão de coisas aqui que você consegue fazer, né? Que você pode fazer com esse tipo de equipamento, tá? Essa é uma das funções aí, mas assim, partindo do princípio mesmo, tá? Para ter uma noção bem básica de como você pode utilizar a mesa. Isso vai variar de mesa para mesa, tá? Então, só para encerrar esse nosso vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês de forma bem prática um comparativo entre a luz de LED e a luz halogênia, né? Que é a luz que você precisa de alto consumo. Então, quando a gente fala luz de LED, a gente está falando de apenas uma tomada simples, né? E um sinal DMX, né? Um cabinho de sinal DMX para controlar essa luz, tá? Então vamos lá. Então assim, do lado esquerdo do seu vídeo, você tem aí a sua luz de LED, tá? Que é essa luz aqui, ó. Tá? Essa é a sua iluminação de LED de baixo consumo, tá? Você precisa de muito pouco consumo para ter esse efeito de luz aqui, tá? Do lado direito do seu vídeo, você tem a sua luz halogênia, a sua luz quente, a sua luz de alto consumo, tá? Então, quando você coloca as duas lado a lado, você percebe que você não tem uma perda muito grande, né? E de toda forma, se eu aumentar aqui a intensidade, ó, eu consigo deixar um pouco mais próximo, tá? Ó, consigo deixar mais próximo. Vocês conseguem ver aí na parede aí, ó, que tá uma luz quase que, né, homogênea, né? Tá uma iluminação quase que homogênea. E eu tenho luz quente e tenho luz fria, luz de LED. O diferencial do spot de LED, nesse caso aqui a gente está falando de um Fresnel e de um set light. No caso do Fresnel de LED, você consegue trabalhar a temperatura da cor. Você pode deixar um azul, né, um branco bem frio, que é quase que um azul, né, você está vendo aí, ou você pode deixar uma luz quente, tá? Essa aqui é a luz quente. Então, quando você faz uma fusão dos dois, perceba aí que você tem um preenchimento, tá? Então, se você trabalhar com carga total da sua luz quente de LED e a sua luz fria, você dá um pouquinho de luz fria, você consegue preencher, ó. Você vê que só a luz quente, né, ela deixa ter uma lacuna ali, mas quando você coloca um pouco de luz fria, ela vai misturando essa luz e vai deixando ela homogênea, tá? Do lado da luz quente, né, que é a luz halogênia aqui, você não tem essa opção, você abre ou fecha, tá? E na medida que você vai fechando gradativamente, ele vai apagando aqui, ó. Então você não tem esse recurso, tá? Não que não seja uma iluminação eficiente. Vocês estão vendo aí na parede que tanto a luz de LED quanto a luz halogênia, as duas têm uma eficiência bem bacana, bem legal. O problema no meu lado, no lado negativo da sua luz halogênia, é que você precisa de um alto consumo. Você vai gastar muito mais energia para poder chegar nesse ponto. Enquanto o LED, ele gasta ali no máximo 200 watts, tá? Então a gente está falando de uma lâmpada de 1000 watts, que é a luz quente do seu lado direito, e uma lâmpada de 200 watts, que é a sua lâmpada de LED do seu lado esquerdo do vídeo, tá? Uma outra situação aqui que eu vou mostrar para vocês é
dos spots de elipse, tá? Então eu vou apagar aqui a minha luz chapada, né, que é a luz de LED, né, a luz de Satellite e luz de Fresnel, e vou deixar a luz do elipse. A luz do elipse é um foco, tá? A gente já falou aí em outros vídeos sobre as diferenças dos spots. Então aqui eu tenho a luz de LED, certo? E aqui eu tenho as intensidades dela, né? Eu posso brincar com as intensidades dela, tá? Tenho ela luz quente, tenho ela luz fria, tá? Isso aqui é o LED, eu consigo trabalhar isso aqui no LED, tá? Consigo trabalhar isso no LED. E na luz halogênia eu tenho aqui, ó, esse efeito, tá? Obviamente que você vai ter uma distância maior, então tipo esse foco ele aumenta, mas aqui os dois spots estão exatamente na mesma distância. Então você já vê que o LED ele já tem uma abertura maior, a lente dele já consegue abrir mais, tá? Quando a luz halogênia, o spot de luz halogênia já não tem tanto esse recurso. Mas isso não é um problema, tá? Porque o que determina a abertura disso é a distância do seu spot, né? Do palco ou do local que vai ser utilizado, tá? Mas ele é totalmente pobre de recurso. Então você só tem isso, você não consegue trabalhar a temperatura, é uma temperatura só, ela é quente, tá? Enquanto que no LED eu posso trabalhar essa, né, temperatura, como a gente já havia falado. E além disso a gente tem aqui algum a mais, efeito a mais aqui que você consegue colocar. Então eu tenho aqui, ó, a luz quente, né? Falando do LED, tem aqui o efeito de luz quente, o efeito de luz fria. Então essa é a transição entre as temperaturas, né? Então você tem uma temperatura quente, uma temperatura fria, tá? E aí você vai trabalhando a intensidade, a mistura das duas e chega, né, no produto final que você deseja, tá? Enquanto que isso no seu elipse de luz halogênia, né, que precisa de um alto consumo, você só tem, né, o efeito de fader mesmo, né? Menos luz, mais luz, tá? E aí você consegue brincar também com algumas sequências, algumas cenas, algumas coisas que você pode fazer com o seu controlador, né, com a sua mesa de luz, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês de fato mesmo é esse comparativo aí, né, entre a intensidade das luzes aí, né, e o consumo, né? Consumo, quando a gente tem um consumo de 1000 watts, tá? Esse aqui que está piscando, a gente tem um consumo de 1000 watts na sua plenitude, né? Enquanto a gente fala aqui de um outro que o consumo dele é de 200 watts no máximo, tá? Esse aqui no máximo 200 watts, esse aqui no máximo 1000 watts, tá? Então assim, o consumo de energia é bem significativo, né, quando você trabalha com esses tipos de spots, tá bom? Então é isso, galera. De uma forma bem básica, o que eu queria mostrar para vocês é isso, as duas formas que você tem de utilizar iluminação cênica, ou seja, com alto consumo, rack de energia e spot de luz halogênia, ou baixo consumo com LED, tá? O alto consumo aqui, a luz halogênia, ela vai te exigir uma estrutura maior por conta de cabos, rack, distribuidor, controle, né? Enquanto a luz de LED aqui, você precisa de uma simples tomada e um controlador DMX.